Fala pessoal, hoje vamos estar aqui trazendo para vocês, no caso não necessariamente para vocês, né, mas para mim como um todo, como um diário do trade, a respeito dos trades que tiveram no dia de hoje, né. Aqui a gente pode ver que estávamos trabalhando com um cenário desse range aqui, vocês podem ver, não sei se estou conseguindo ver, tá, beleza, pronto. Vocês podem ver que estávamos trabalhando dentro desses três regiões de range. E com isso, estávamos esperando hoje alguma movimentação dentro dele, que foi exatamente o que aconteceu. Deixa eu só pegar aqui a setinha. Aqui. Esse candle foi um candle de força, foi um candle de rompimento aqui, ó, desse range que estava se formando aqui no intradiário. E com isso, entrei, fiz uma operação aqui, né? Pegando como primeiro alvo, não fiz 1 para 1, até pensei em estar fazendo, mas por causa da região anterior, eu levei, né, eu joguei um pouquinho mais para baixo. Deixa eu só ver aqui onde foi que eu levei o alvo. Tá, ó, a entrada da operação foi aqui, e o alvo eu levei mais ou menos até aqui, deixa eu ver quantos pontos. A entrada foi exatamente na finalização, 590 pontos aqui no primeiro trade. E houve um segundo trade aí no dia de hoje, que foi exatamente aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Exatamente nessa região onde começou a lateralização. Vocês podem perceber que aqui formou já uma barra, né, um candle interno. Formou um candle externo e logo em seguida tentou romper, mas não conseguiu. Ele tentou vir aqui acima desse candle, mas nem sequer rompeu o candle, se não me engano, 25 aqui, mostrando fraqueza e logo lateralizando. Logo ele formou esses topos e fundos aqui, fazendo com que essa região fosse uma região clara, né, de lateralidade. Tanto que eu já tracei essa caixa aqui logo cedo e deixei ela aí ao longo do dia. O que acontece é que logo aqui houve um rompimento desse range que ele estava formando, e tinha uma grande oportunidade, né, para estar fazendo uma compra aqui com um stopzinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De seus 200 pontos. E que por causa dessa região, principalmente ser uma região de 103 mil, o Al Brooks ele costuma dizer que regiões bola como 103 mil, 102 mil, 100 mil, funcionam como regiões de resistência. E nesse candle 42, não fiz, né, nenhuma compra nele, apenas foi um candle, uma barra de sinal, né? E nesse candle 43, assim que ele fechou, eu realizei uma comprinha aqui, levando até o máximo aqui, ó, desse candle que coincidiu aqui nessa região da média de 20. O que acontece é que eu tava pensando em levar isso daqui como uma MTR, né, que seria uma reversão de tendência. Tava pensando em levar pelo menos até aqui nesse alvo, ou quem sabe até o candle, né, que gerou toda essa queda, que foi justamente esse candle de confirmação do rompimento do range que estava se formando no começo do dia, que foi o candle 21. Então assim, eu tava com esse pensamento, sendo que quando chegou aqui e nem sequer mostrou força em romper a média de 20, eu já cancelei. E aí no fechamento do próprio candle 46 aqui, eu realizei, saí realizando os contratos que eu tinha feito, que eu tinha comprado, sem falar que aqui eu entrei com metade da minha mão, ou seja, foi uma operação de seus 290 pontos, quase 300 pontos, mas na realidade eu saí em torno de 150 pontos de gain. Então assim, totalizando hoje a primeira operação, que foram ali 590 pontos, mais 150, dá um total de 740 pontos no dia de hoje. Os trades, dava para ter feito alguns trades aqui dentro, né, desse range, mas são trades que eu estou evitando fazer no momento. São alguns scalpzinhos que dá para estar realizando, como por exemplo, deixa eu só colocar aqui, tá, já tá feito. Dava para ter realizado uma compra aqui, que seria o terceiro toque, né, foi aqui o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Dava para ter realizado, na verdade, uma compra aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se teria estopado. Não teria estopado. A compra teria sido aqui, e a finalização da operação teria sido exatamente aqui nessa região de fechamento, de encerramento de candles.
Deixa eu ver exatamente se tinha ido lá. Foi lá bem nessa região e fechou, né? Teria pego, deixa eu ver quantos pontos aqui. Teria pego aí em torno de seus 320 pontos. E nessa região, quando falhou, já valeria também ou no toque ou no fechamento do Kendo 46 nessa falha de rompimento uma ordenzinha de venda buscando pelo menos o fundo aqui, né? Dessas sombras que acabaram formando uma resistência muito forte. Ou seja, foi lá nesse Candle 66, né? E no próprio Candle 66, caso você quisesse arriscar uma compra, valeria. Sendo que essa compra, eu no máximo levaria o alvo até nessa região aqui, ó. Nesses candles que vocês podem ver que eles formaram um novo topo, né? Uma nova região de range, que foi justamente essa região aqui. Que no caso se tornou uma TTR, né? Que é um range extremamente pequeno. Ou seja, dava para você ter entrado aqui, levando o alvo mais ou menos para aqui. Que teria pegado o alvo, nossa, aí não valeria muito a pena não. Provavelmente teria saído aqui nesse candle 80 ou no topo do candle 70 ou 71 quando ele fez esses dojizinhos aqui pequenininhos e nem sequer chegaram próximos dessa região, né? Os alvos desses tipos de entrada com ordem limitada, eles são variados. Você tem que se alterar, não, no caso tem que ir se ajustando de acordo com o mercado. Se o mercado não chega lá, se o mercado não tem força, principalmente nessa hora, depois de uma força tão grande aqui de seus 1.800, chegou aqui a 2.000 pontos de queda, ele tende a lateralizar. Lateralizou, simplesmente ficou por aqui e foi o que ficou no resto do dia. Ele pode simplesmente, como fez um range, formar um range menor, um range bem menor. Que ele no começo desse movimento formou essa caixa aqui, né? Esse rangezinho aqui. E depois ele veio formando ranges bem menores, muito menores mesmo. E aí vai de você reduzir o seu alvo. Tem que fazer dessa forma para que você consiga ou estar saindo da operação com o lucro ou pelo menos estar atingindo o seu alvo aí. Então você tem que fazer essa alteração, tem que fazer esse ajuste, que foi no caso o que eu fiz. Hoje foram essas as operações que realizei, né? No caso, poderia justamente nessa operação aqui, em vez de ter saído, deixa eu só pegar aqui para reduzir aqui o zoom. Em vez de ter saído nessa região aqui, poderia ter se alongado mais, tá? Poderia ter se alongado mais, só que eu não fiz isso, porque como aqui era uma região já forte, eu decidi zerar por aqui. Mas o amigo que eu opero, que eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo, ele veio e trouxe até aqui, se eu não me engano, ele trouxe até esse candle aqui, eu não lembro bem, ou foi até esse aqui, agora eu não lembro exatamente. Mas creio eu que foi em algum desses candles aqui, que teria condições de ter continuado até esse candle aqui, ó. Na minha opinião, o candle 25 seria o último candle que você poderia ter segurado essa operação. Pelo simples fato de que ele não deixou nenhum gap entre o fechamento do candle 26 e o candle 25. E após isso, ele deixou uma sombra muito grande. Logo no candle seguinte, ele fechou um candle muito forte de recusa, né, de rompimento dessa região do bola-bola, sendo que tinha essa linha aqui, ó, de uma resistência anterior. E ele simplesmente fez isso daqui, ó, fez esse movimento até a média de 9, fez um candle de força vendedor, sendo que esse aqui era um candle de força já com clímax, né, que é aquela última barra que os vendedores tentam colocar algum tipo de força para que continue o movimento de queda, sendo que não foi isso que aconteceu. Ele até tentou romper aqui nessa região, mas logo em seguida ele voltou e lateralizou. Então o ideal, a princípio, né, o ideal seria exatamente estar finalizando nesse candle aqui. Ah, mas beleza, poderia ter levado até lá embaixo? Poderia, mas você vai adivinhar de que esse candle iria fazer isso daqui e depois os candles posteriores iria cair 500 pontos? Não tem como você adivinhar isso. Então assim, a partir do momento que você percebeu que o movimento de queda forte que estava tendo, como foi esse daqui, ó, se a gente pegar aqui do começo até o final, foram 2.300 pontos. Vamos jogar uns 2.000 pontos? Deixa aqui o fechamento, vou deixar aqui, na verdade vou até tirar porque, né, já rompeu essa LTA que eu tinha traçado aqui e já não faz mais parte. Deixa eu tirar esse FIBA aqui também. E esse foi o diário de hoje, né? Saída exatamente aqui nessa região,
podendo estar realizando esse trade aqui, ou então tá fazendo uma entrada aqui, sendo que, como falei a vocês, esse trade foi um trade bem adiantado que eu fiz aqui, por isso que eu entrei com uma mão menor, mas o ideal seria entrar com a mão cheia aqui no candle 43, que foi o candle que tentou romper e não conseguiu, né? Falhando aqui no candle 42 e já mostrando força de falha justamente nesses candles aqui, ó. E assim que rompeu, dava para ter feito uma compra aqui, sendo que ele não mostrou força. O que você já faz? Ou já joga a sua operação para o 0 a 0, ou você já estopa aqui, nessa região, beleza? O diário de trade de hoje foi esse. Esses foram os trades que eu realizei, foram os motivos pelos quais eu entrei e saí das operações, pelo qual eu realizei antes a operação, né? Infelizmente, ele não foi no nosso alvo, que poderia ter dado aí no dia de hoje, por volta dos seus 1.500 até, se brincar, 2.000 pontos, né? Porque caso de repente voltasse no MTR, não uma reversão majoritária de tendência, nesse tipo de trade, você pode até voltar no 50% do movimento, você pode voltar no topo do dia, ou até mesmo começar, né, uma nova tendência de alta muito forte. Infelizmente não foi o que aconteceu, bola vida que segue, bola pra frente. E amanhã temos mais mercado, temos mais trades para estar realizando. O vídeo de hoje é só referente ao dia 2 de maio e ficamos por aqui.